Meu irmão zombou de mim por ser pai solteiro. Sua esposa traidora te deixou, então eu cancelei os 7 milhões dele. Eu sou Michael, 35 anos, e meu próprio irmão me chamou de pai solteiro patético na frente da minha filha chorando e de toda a nossa empresa. A festa deveria ser uma celebração. Minha celebração, tecnicamente. O ar no salão de eventos corporativos da Horizon Enterprises estava carregado com o aroma de catering caro, canapés de caranguejo e melão envolvido em presunto, e o murmúrio baixo e educado de uma centena de conversas diferentes. Homens internos sob medida e mulheres em vestidos elegantes circulavam entre as mesas de coquetel, suas risadas se misturando com o jazz suave tocando de alto-falantes invisíveis. Era um mundo de sucesso, de poder silencioso. E, por um momento, eu estava no centro dele. A empresa estava celebrando publicamente minha promoção a diretor sênior. Era uma ficção necessária, um título que meu pai e eu havíamos acordado antes de ele se aposentar. E isso me permitia permanecer no térreo, ver a empresa não de uma posição executiva distante, mas de dentro para fora, entender as pessoas que realmente a faziam funcionar. Minha filha de 7 anos, Emma, era a única razão pela qual eu conseguia tolerar essa farsa. Ela era meu mundo inteiro, uma pequena estrela brilhante em um vestido de veludo azul marinho, seus olhos arregalados com a pura excitação infantil com todas as decorações elegantes e o suprimento infinito de Shirley Temples. Ela estava segurando um prato pequeno com um biscoito do tamanho do rosto dela, seu sorriso fazendo cada aperto de mão falso e aceno educado valer a pena. Meus pais, Margaret e Harold, estavam por perto, irradiando um orgulho que parecia genuíno e, como eu logo descobriria, tragicamente mal direcionado. Então eu o vi, cortando o caminho pela multidão como um tubarão sentindo sangue, meu irmão mais novo, Nathan. Ele estava serpenteando entre executivos, uma taça de champanhe balançando perigosamente em sua mão, um sorriso de escárnio já torcendo seus lábios. Senti aquele nó velho e familiar apertar no fundo do meu estômago, aquele que sempre aparecia quando Nathan estava bebendo e sentia a necessidade de se exibir. Ele parou diretamente na minha frente, plantando os pés com um balanço deliberado. O pequeno círculo de vice-presidentes com quem eu estava conversando ficou em silêncio, sentindo a mudança na atmosfera. Bem, olhem só meu irmão mais velho. A voz de Nathan estava um decibel muito alta, arrastando o suficiente para ser irritante. O pai solteiro bem-sucedido. Ele gesticulou teatralmente com seu copo em direção a Emma, que tinha acabado de olhar ao ouvir a voz do tio, seu biscoito gigante no meio do caminho para a boca. Olhem para você, ele continuou, sua voz pingando com um desprezo tão espesso que era quase tangível. Até sua esposa não conseguiu te aguentar, teve que fugir com alguém melhor. Que patético você ter que arrastar sua filha para todo lugar porque nenhuma mulher quer te ajudar a criar o filho de outra mulher. O ar não apenas ficou quieto, morreu. O jazz, a conversa, o tilintar dos copos, tudo desapareceu, sugado para um vácuo de puro choque. Todos os olhos naquela seção do salão estavam em nós. Vi o rosto de Emma se desfazer como se tivesse sido atingida. O biscoito caiu de sua mão, aterrissando com um baque suave e despercebido no carpete felpudo. Um único solução de partir o coração saiu de seu pequeno peito. Instantaneamente, minha mãe correu, seu rosto em pânico social frenético, pegando Emma chorando em seus braços. Meu pai lançou a Nathan um olhar de desaprovação furiosa antes de segui-las enquanto elas a levavam rapidamente para fora da sala. Bárbara, nossa CEO e uma das poucas que conhecia minha verdadeira posição, deu meio passo à frente, sua mão cerrada, pronta para intervir. Levantei minha própria mão, apenas ligeiramente, um gesto para recuar. Meus olhos nunca deixaram os de Nathan. A fúria dentro de mim era uma fornalha branca e quente, um inferno silencioso e gritante, mas por fora eu era gelo. Obrigado pelos seus pensamentos, Nathan, eu disse, minha voz perturbadoramente quieta, quase gentil no silêncio ensurdecedor. Por favor, aproveite o resto da noite. Virei as costas para ele e me afastei, deixando-o parado ali em um mar de olhares chocados e desviados. Ele pode ter pensado que havia vencido. Pode ter pensado que finalmente havia dado um golpe que me colocaria no meu lugar. Ele não fazia ideia do que havia acabado de desencadear. Ele não havia apenas insultado um irmão em um momento de despeito bêbado. Ele havia declarado guerra a um pai. E havia feito isso no coração de um império que nunca soube que eu comandava. A noite que mudou tudo. Mais tarde naquela noite, a alegria falsa da festa era uma memória distante e amarga. O único som em nossa casa silenciosa e meticulosamente cuidada era o tic-tac suave do relógio de pêndulo no corredor, um relógio que havia pertencido ao pai do meu pai, e os soluços abafados vindo de trás da porta do quarto de Emma. Empurrei a porta para encontrá-la encolhida em uma bola apertada sob sua colcha com padrão de unicórnio, seus pequenos ombros tremendo com uma dor que parecia grande demais para seu corpinho minúsculo. Sentei na borda de sua cama, a luz fraca de sua luz noturna projetando sombras longas e distorcidas nas paredes, fazendo o quarto rosa alegre parecer uma gaiola. Podia sentir os tremores de seu choro através do colchão. Querida, sussurrei, minha voz rouca. Estendi a mão e acariciei seu cabelo, macio como seda. Está tudo bem. Papai está aqui. Tio Nathan. Ele estava apenas sendo bobo. Ele não quis dizer o que disse. Parecia uma mentira, um platitude oco e inútil. Ele havia falado sério em cada palavra. Ela se virou lentamente, seu rosto manchado e molhado de lágrimas, seus grandes olhos castanhos, geralmente tão cheios de vida e travessura, agora cheios de uma tristeza profunda e esmagadora que nenhuma criança de 7 anos deveria carregar. Papai, ela sussurrou, sua voz tremula, quebrada. Ele estava certo? É minha culpa que a mamãe foi embora?
A pergunta não foi apenas um golpe, foi uma detonação. Explodiu as paredes cuidadosamente construídas que eu havia erguido ao redor de minha própria dor pelos últimos 5 anos. Minha própria dor de coração pelo divórcio e abandono de Olivia era uma dor surda e crônica que eu havia aprendido a gerenciar, uma cicatriz que eu raramente tocava. Mas isso era ver a mesma ferida, fresca e aberta, refletida nos olhos da minha própria filha. Era a transferência de um fardo que ela não tinha nada que carregar. Era meu maior fracasso como pai. Puxei-a para meus braços, seu pequeno corpo parecendo impossivelmente frágil contra meu peito. Segurei-a apertado, desejando poder absorver toda a sua dor, toda a sua confusão, em mim mesmo. Oh, Emma. Não, 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 querida. Nunca, eu disse, minha própria voz espessa com uma emoção que não conseguia esconder. Escute-me com muita atenção. A mamãe ir embora não teve nada a ver com você. Zero. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. A melhor mesmo. E isso foi sobre ela, e apenas ela. Foi um problema de adulto que ela não conseguiu lidar. Foi meu problema para resolver. Nunca, jamais foi seu. Ela fungou, enterrando o rosto no tecido da minha camisa. Mas ele disse que nenhuma mulher quer te ajudar. Ele disse que você tem que me arrastar para todo lugar. Fechei os olhos, a imagem do rosto presunçoso e zombeteiro de Nathan piscando em minha mente. A raiva que eu havia suprimido na festa voltou rugindo. Mas desta vez era diferente. Não era quente e impulsiva. Era fria, focada e absoluta. Ele não havia apenas atacado meu orgulho. Ele havia atacado o senso de segurança da minha filha, seu próprio lugar no mundo. Ele havia pegado o medo mais profundo de uma criança cuja mãe havia ido embora, o medo de ser indesejada, de ser um fardo, e havia transformado isso em uma arma. Emma, olhe para mim, eu disse, gentilmente levantando seu queixo para que seus olhos cheios de lágrimas encontrassem os meus. Primeiro, eu não arrasto você para lugar nenhum. Eu levo você comigo, porque eu quero você comigo, em todo lugar, sempre. Você não é um fardo. Você é minha razão para tudo. Respirei fundo, escolhendo minhas próximas palavras cuidadosamente. E segundo, eu não preciso da ajuda de mais ninguém. Eu tenho você, e você tem a mim. Somos uma equipe, a equipe Harrison, e somos a melhor equipe do mundo inteiro. Não precisamos de mais ninguém para nos completar, nunca. Você me entende? Ela me olhou, um lampejo da luz antiga retornando aos seus olhos enquanto processava minhas palavras. Ela acenou lentamente. A equipe Harrison, ela sussurrou, como se estivesse experimentando o nome. Isso mesmo, eu disse, conseguindo um pequeno sorriso. Segurei-a até que sua respiração irregular se acalmou e ela finalmente adormeceu em um sono agitado. Sua bochecha manchada de lágrimas pressionada contra meu ombro. Não me movi. Apenas sentei ali no escuro pelo que pareceram horas. O peso de seu pequeno corpo, uma âncora reconfortante em um mar de fúria. Ele havia cruzado uma linha. Uma linha que ele nem sabia que existia. Isso não era mais sobre um insulto bêbado em uma festa. Isso era sobre proteger a santidade do coração da minha filha. E para isso, não havia preço que eu não pagaria, nenhuma consequência que eu não aplicaria. A revelação do passado. Minha mente, incapaz de descansar, vagou de volta. De volta a uma tarde de outono clara alguns anos atrás, uma caminhada que fiz com meu pai pouco depois de ele ter anunciado sua aposentadoria ao conselho. A Horizon Enterprises era seu legado. O trabalho de sua vida, construído do nada com suor, integridade e uma perspicácia comercial em comum. Ele era um titã da indústria, um nome que comandava respeito em salas que eu ainda não havia entrado. Mas para mim ele era apenas papai. Estávamos caminhando pela trilha familiar ao longo do lago perto da casa dos meus pais. As folhas caídas num tapete de vermelho e dourado estalando sob nossos pés. Ele havia acabado de informar ao conselho que eu, seu único filho em sua mente que era capaz, seria seu sucessor escolhido. Mas ele tinha uma condição, uma que me havia surpreendido na época. Michael, ele havia dito. Sua voz carregando a mesma autoridade silenciosa que podia comandar uma sala de reuniões de 50 pessoas. O conselho sabe. A equipe executiva sabe. Mas por um tempo, 1 ano, talvez 2, mas ninguém deveria. Quero que você trabalhe sob o nome de solteira da sua mãe. Kent, assuma uma posição de nível diretor. Não quero que você herde o respeito deles, filho. Quero que você o conquiste. Parei, confuso. Pai, por quê? Trabalho na Horizon há quase uma década. Eles me conhecem. Conhecem meu trabalho. Ele parou comigo e se virou, seu olhar sério, seus olhos se enrugando nos cantos como sempre faziam quando estava prestes a ensinar uma lição. Eles conhecem você como meu filho, ele corrigiu gentilmente. Eles não conhecem você como seu líder. Há uma diferença. Quero que você ande pelos andares, sente no fundo das reuniões, ouça os sussurros na sala de descanso. Quero que você veja a empresa de baixo para cima, não de cima para baixo. Veja quem são os verdadeiros jogadores quando o filho do chefe não está na sala. Veja quem é leal, quem é ambicioso, quem está apenas se aproveitando. Ele colocou uma mão pesada no meu ombro, um gesto que era ao mesmo tempo tranquilizador e pesado. Esta empresa é mais que apenas balanços e margens de lucro. São 300 funcionários. São 300 famílias.
São hipotecas e fundos universitários e aposentadorias. É uma responsabilidade. Antes de você pegar minha cadeira, preciso saber que você sente o peso das deles. Não seja apenas o chefe. Seja o líder deles. Na época, entendi como uma lição final e brilhante de negócios, um teste do mestre. Esta noite, sentado no escuro, segurando minha filha adormecida, finalmente entendi sua verdadeira profundidade. Meu pai não havia apenas me dado um desafio. Ele havia me dado um presente, uma capa de invisibilidade. Ele havia me dado a capacidade de ver as pessoas por quem realmente eram quando pensavam que ninguém importante estava olhando. E eu havia visto meu irmão em seu momento mais desguarnecido, alimentado por álcool e ressentimento. Eu havia visto o homem real. A descoberta devastadora. A semana seguinte no escritório foi um exercício surreal de compartimentalização. Mergulhei no meu trabalho com um foco singular e feroz. Em minha capacidade oficial como diretor sênior, estava desembaraçando um pesadelo logístico para um cliente importante no meio-oeste, um problema que havia confundido duas outras equipes. Bárbara, a COO, ocasionalmente passava pelo meu escritório, uma xícara de café na mão, fechando a porta atrás dela com um clique suave. Só verificando, Michael, ela diria, seu tom casual uma performance perfeita para qualquer um que pudesse estar passando. Mas seus olhos, afiados e inteligentes, estavam fazendo uma pergunta diferente. Como você está se segurando? Estou bem, Bárbara, eu respondia, minha voz baixa. Meu foco está na missão agora. Me dê uma atualização. Qual é a conversa no andar? Nathan está nas alturas, ela disse, sua expressão sombria enquanto se sentava. Ele está dizendo a qualquer um que queira ouvir que está a dias de fechar o acordo global de tecnologia. Ele está agindo como se já tivesse sido promovido. O bônus de um contrato de 7 milhões de dólares. Ele já está gastando em sua cabeça. Ele acha que é intocável. Ninguém é intocável, eu disse, as palavras com gosto de metal na minha boca. Fique de olho nos relatórios de despesas dele para este projeto. Quero ver cada almoço, cada viagem. Já estou nisso, ela disse com um sorriso sombrio. Vi seu ato intocável por mim mesmo mais tarde naquela tarde. Passei por ele no corredor perto do departamento de marketing. Ele estava fazendo corte com alguns gerentes de projeto júnior, sua voz alta e presunçosa, suas mãos gesticulando expansivamente. Ele estava falando sobre o novo Tesla que ia comprar, debatendo os méritos do Model S versus o Model X. Ele encontrou meu olhar sobre as cabeças de sua audiência e me deu um sorriso de escárnio, um olhar que era pura pena condescendente. Disse, inveja, isso é sucesso real. Isso é poder, não correr para casa às 5 horas para brincar de papai. Ele se desculpou de seus admiradores e se aproximou de mim, batendo no meu ombro em um gesto que deveria parecer amigável, mas parecia que ele estava marcando seu território. Ei, Mike, ele disse, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Sem ressentimentos sobre a outra noite, certo? Você sabe como é. Alguns copos de champanhe demais, apenas irmãos sendo irmãos. Apenas olhei para ele, meu rosto uma máscara em branco. Certo? Bom. Fico feliz que estejamos bem, ele disse, batendo no meu ombro novamente, porque quando este acordo global de tecnologia pousar, vai mudar as coisas por aqui. Para mim, ele piscou um gesto pegajoso e autossatisfeito. Você vai ver. Alguns de nós nascemos para as grandes ligas. E está no sangue, sabe, no sangue. A frase ficou suspensa no ar entre nós, espessa com uma ironia tão profunda que era quase sufocante. Ele não fazia ideia. A ligação que mudou tudo. Alguns dias depois, meu telefone tocou, exibindo o nome da minha mãe. Eu sabia que essa ligação estava chegando. Eu estava temendo isso. Deixei tocar 3 vezes, respirando fundo e me preparando antes de atender, me preparando para a inevitável manipulação emocional. Michael, querido, ela começou, sua voz uma mistura cuidadosamente construída de doçura e preocupação. Estava apenas ligando para ver como você está, e mais importante, como minha doce pequena Emma está depois de todo aquele desgosto. Estamos bem, mãe, eu disse, mantendo meu tom seco e neutro. Recusei-me a dar a ela uma abertura emocional. Oh, que bom, fico tão feliz. Houve uma pausa, a hesitação calculada que eu conhecia a vida toda. Era a preparação antes do arremesso. Escute, querido, sobre seu irmão, eu sei que ele estava fora de linha, terrivelmente fora de linha. Mas você sabe como ele fica quando bebe um pouco, e ele tem estado sob tanta pressão com este grande projeto no trabalho. Ele não é ele mesmo. As desculpas, sempre começavam com as desculpas. Por 35 anos, eu havia escutado uma lista rotativa de razões para o comportamento de Nathan. Ele é mais novo que você. Ele é mais sensível. Ele está apenas tentando encontrar seu caminho. Ele é apaixonado. Ele não quis dizer isso. Era uma aula magistral em capacitação, um roteiro que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Ele fez minha filha chorar, mãe, eu disse, minha voz perigosamente nivelada. Ele disse isso na frente dos meus colegas e de toda a minha equipe executiva. Não há quantidade de pressão ou álcool que desculpe isso. Eu sei, ela disse. E eu podia ouvir o tremor começando em sua voz. Este era o próximo estágio. As lágrimas projetadas para me amolecer, para me fazer sentir culpado por manter minha posição. Mas ele é seu irmão. Família é a coisa mais importante, Michael.
Você não pode deixar algo assim se interpor entre vocês. Ele está tão arrependido. Ele se sente terrível sobre isso. A mentira era tão flagrante, era quase insultante. Sério? Porque eu não ouvi dele. Nenhum texto, nenhuma ligação. Se ele está tão arrependido, por que está fazendo você entregar o pedido de desculpas? Um suspiro frustrado sibilou pelo telefone. As lágrimas não estavam funcionando, então era a hora da tática número 3, culpa. Michael, não seja tão difícil. Você é o irmão mais velho. Você sempre foi o mais bem-sucedido, o mais estável. Você tem que ser a pessoa maior aqui. É sua responsabilidade perdoar. Apenas deixe passar. Por mim. Pelo bem de manter a paz nesta família. Manter a paz. Essa frase era o hino da minha infância. Manter a paz significava deixar Nathan quebrar meu brinquedo favorito e depois ser dito para compartilhar. Manter a paz significava deixá-lo se safar trapaceando em jogos de tabuleiro. Significava engolir meus próprios sentimentos para acalmar seu ego frágil. Significava aceitar uma injustiça fundamental porque balançar o barco era o maior pecado de todos. Mãe, eu disse. Minha voz caindo para um silêncio baixo e intenso. A paz de que você está falando sempre vem com um custo. Meu custo. E desta vez, o preço foram as lágrimas da minha filha e seu senso de segurança. Então não, eu não vou deixar passar. O preço é muito alto. Encerrei a ligação antes que ela pudesse lançar outra salva de súplicas. A verdade devastadora. Naquele fim de semana, dirigi até a casa dos meus pais sozinho. Emma estava com um amigo. Eu precisava fazer isso sem ela. Encontrei meu pai em sua oficina lá atrás, o ar espesso com um aroma limpo e agudo de serragem e verniz velho. Ele estava metodicamente lixando um pedaço de carvalho escuro, seus movimentos lentos e praticados. Ele olhou para cima quando entrei e viu o cansaço profundo gravado ao redor de seus olhos. Ele sabia que esta não era uma visita casual. Michael, ele disse, sua voz um rumble baixo. Ele largou a lixa e limpou as mãos em um pano. Pai. Ficamos em um silêncio confortável por um momento, um silêncio forjado por anos de nos entendermos sem precisar de muitas palavras. Sua mãe me disse que ela ligou para você, ele disse finalmente. Ele não encontrava meu olhar, em vez disso focando seu olhar no grão intrincado da madeira na sua frente. Ela ligou, eu disse. Ela entregou o roteiro usual, que eu deveria ser a pessoa maior e deixar passar. Ele suspirou, um som profundo e pesado que parecia carregar o peso de 30 anos de frustração. Sua mãe, ela é uma boa mulher, mas ela ama a paz. Às vezes acho que ela ama mais a paz do que ama a justiça. Ele finalmente olhou direto para mim, seus olhos azuis, tão parecidos com os meus, cheios de uma tristeza profunda e arrependimento. O que Nathan fez, o que ele disse para você sobre Emma, isso estava errado. Não há desculpa. Vi o rosto dela, Michael. Isso não é algo que um avô esquece. Era a validação mais direta que eu já havia recebido dele sobre a dinâmica com Nathan. Meu pai era um homem de integridade silenciosa e inabalável. Mas ele também havia sido frequentemente influenciado pela busca implacável da minha mãe por um lar livre de conflitos. Ele havia escolhido o caminho de menor resistência muitas vezes. Não tenho certeza do que fazer, pai, admiti, as palavras soando estranhas e estrangeiras na minha boca. Eu era aquele que sempre tinha o plano, a solução. Ele pegou o pedaço de madeira novamente, passando o polegar sobre a superfície perfeitamente lisa. Quando estava construindo a empresa pela primeira vez, ele disse lentamente, sua voz distante com memória, tive que demitir um homem que conhecia há 20 anos, meu chefe de vendas, um amigo. Havíamos treinado Little League juntos. Mas ele ficou desleixado. Começou a inflar seus relatórios de despesas, cortar cantos com clientes, e colocou um contrato importante em risco. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Meu coração me dizia para dar a ele outra chance, para fazer vista grossa. Mas minha cabeça me dizia que eu era responsável pelos meios de vida das centenas de outros funcionários que estavam contando comigo para tomar as decisões difíceis, para proteger a integridade da empresa. Ele me olhou novamente, seu olhar inabalável, e eu sabia que ele não estava mais falando sobre seu velho amigo. Às vezes, Michael, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é deixá-los ficar nos escombros de suas próprias escolhas. Protegê-los das consequências não os ajuda. Apenas os capacita a construir uma bagunça maior na próxima vez. Ele estava falando sobre um funcionário, mas nós dois sabíamos que ele estava realmente falando sobre seu filho. Meu irmão. Ele estava me dando sua permissão. Mais que isso, ele estava me dizendo que era meu dever. A descoberta que mudou tudo. A outra bomba caiu na noite seguinte. Minha campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico e vi minha mãe parada na varanda, seu rosto pálido e tenso na luz amarela. Abri a porta. Ela passou por mim para dentro da entrada, agarrando sua bolsa como uma tábua de salvação. Michael, precisamos conversar, ela disse, sua voz apertada com um pânico crescente. Acho que dissemos tudo o que há para dizer, mãe. Não, você não entende o que está fazendo, ela disse, sua voz subindo em tom. Nathan me ligou. Ele está arrasado. Ele disse que você estava sendo frio com ele no escritório, que as pessoas estão olhando para ele de forma estranha. Ele está preocupado que você vai sabotar seu acordo. Este projeto global de tecnologia é tudo para ele.
Seu pai não vai me escutar. Você tem que ser aquele a consertar isso. Não há nada para consertar, eu disse, minha voz fria e dura como pedra. Nathan criou esta situação. Ele precisa ser dono de seu comportamento. Ele é seu irmão, ela gritou. E as lágrimas que ela tentou no telefone agora fizeram sua estreia pessoal escorrendo pelo rosto. Por que você está tão determinado a puni-lo? Por que sempre foi assim? Você consegue tudo, o elogio, as promoções, a vida fácil, e ele sempre fica lutando na sua sombra. Essa é uma narrativa que você criou, mãe, não a realidade, eu disse, minha paciência despedaçada além do reparo. É a realidade, ela gritou, seu controle finalmente quebrando completamente. Ela deu um passo mais perto, seus olhos selvagens com um desespero que eu nunca havia visto antes. Você não entende, você não pode possivelmente entender como ele se sente. Ele sempre sentiu que não pertence, que é o segundo melhor, especialmente desde que ele descobriu. Um pavor frio, agudo e súbito, serpenteou pela minha espinha. Descobriu o quê? Seu rosto desmoronou, a luta drenando dela, substituída por uma torrente de confissão em pânico. As palavras saíram tropeçando em um sussurro desesperado e quebrado, um segredo que ela havia carregado por tanto tempo que havia se tornado tóxico. Que você é adotado, Michael, ele descobriu alguns anos atrás. Ele estava procurando por algumas declarações bancárias antigas na mesa do seu pai para um pedido de hipoteca, e ele os encontrou, os papéis de adoção. Nunca contamos para nenhum de vocês, pensamos que não importava. Vocês dois eram nossos filhos. O mundo parou. O tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira, o som distante do trânsito. Tudo desapareceu em um silêncio rugindo. Adotado. A palavra não ecoou, ela pousou, um fato sólido, pesado e inegável que reorganizou toda a paisagem da minha vida em um único segundo brutal. Não foi um choque que me fez suspirar, foi um clique estranho e silencioso, como uma peça final de quebra-cabeça deslizando para um lugar que eu nunca soube que estava vazio. A ênfase constante do meu pai em ganhar meu lugar, o ressentimento profundo e aparentemente irracional de Nathan, a supercompensação frenética e sufocante da minha mãe, tudo se encaixou em um foco novo e horrível. Ele pensa, minha mãe soluçou, suas palavras agora mal audíveis, ele pensa que você não é seu irmão real, ele pensa que você roubou seu lugar, sua herança, ele pensa que você tomou tudo o que deveria ter sido dele por direito. Apenas olhei para ela, para esta mulher que era minha mãe mas não minha mãe. A traição era tão imensa, tão em camadas, que era quase elegante em sua crueldade. Não era apenas que eles haviam mentido para mim toda a minha vida, era que eles haviam permitido que este segredo apodrecesse no escuro, se tornasse um veneno que havia transformado meu irmão no homem que estava diante de mim naquela festa, cuspindo seu veneno. Minha raiva, que havia sido uma chama focada e controlada, agora se sentia como uma supernova, mas era uma explosão fria e silenciosa que deixou um vácuo em seu rastro. Olhei para minha mãe, para esta mulher que acabará de detonar toda a minha história em uma tentativa desesperada de proteger seu filho favorito, e senti nada além de um vazio profundo e gelado. Você precisa ir embora, eu disse, minha voz desprovida de toda inflexão. Michael, por favor, sinto muito, agora. Ela tropeçou para trás como se eu a tivesse empurrado fisicamente, chocada com a falta de vida no meu tom. Ela abriu a boca, depois fechou, e finalmente, se virou e fugiu para a noite. Tranquei a porta atrás dela e me apoiei nela, minhas pernas tão fracas que pensei que poderiam ceder. Eu era o CEO, eu era o irmão mais velho, eu era o bom filho, e eu era um completo estranho para mim mesmo. Meus olhos encontraram uma foto emoldurada de Emma na lareira, seu sorriso brilhante e confiante irradiando para mim. Minha filha, a única coisa na minha vida que parecia real, que parecia verdadeira. Minha decisão não era mais apenas uma decisão, era um acerto de contas. O plano se forma. Peguei meu telefone e disquei minha COO, seu número era o primeiro na minha lista de favoritos. Bárbara, eu disse, minha voz firme e clara, marque uma reunião completa do Conselho Executivo para sexta-feira de manhã. Quero todos lá, todos os VPS. Fiz uma pausa, respirando, e sim, eu disse, a palavra com gosto de ferro, certifique-se de que Nathan receba o convite. As 48 horas que antecederam a reunião de sexta-feira foram as mais longas e ainda assim as mais claras da minha vida. A revelação da minha adoção não me havia quebrado, como minha mãe poderia ter temido. Havia feito o oposto, havia queimado toda a névoa, toda a confusão, todos os anos tentando entender uma dinâmica construída sobre uma mentira. Havia me forjado em algo mais duro, mais afiado, mais focado. A raiva ainda estava lá, uma estrela fria e densa no meu peito, mas era orbitada por uma clareza estranha e libertadora. Cada memória agora estava sob uma luz diferente. O elogio constante e pegajoso da minha mãe para minhas menores conquistas. A ênfase implacável do meu pai em ganhar meu lugar, no mérito sobre o nome. O ciúme vitalício e fervente de Nathan que fervia nos momentos mais estranhos. Era um mapa de um país que eu nunca soube que estava vivendo, e agora eu podia ver todas as fronteiras, todas as armadilhas escondidas. Minha preparação para a reunião se tornou uma guerra de duas frentes. Por um lado, havia o negócio. Fui meticuloso. Passei horas trancado no meu escritório com Bárbara e nosso CFO, Robert. Revisamos os números do projeto global de tecnologia linha por linha. Analisamos cada cláusula do acordo preliminar, cada troca de e-mail entre Nathan e seus representantes. Eu precisava ser inatacável nos fatos, armado com um nível de detalhe que não deixaria espaço para discussão. Não estava apenas me preparando para uma reunião. Estava me preparando para um interrogatório.
Mas a outra metade da minha preparação era profundamente pessoal. Acontecia tarde da noite, no silêncio do meu escritório, muito depois de Emma estar dormindo. Puxei álbuns de fotos velhos, caixas deles, e os espalhei pelo chão. Estava eu e Nathan quando crianças, talvez 5 e 3 anos, construindo um boneco de neve torto. Estava eu na minha formatura do ensino médio, paraninfo, com Nathan parado de lado, uma sombra mal-humorada no sol comemorativo. Estava eu segurando Emma pela primeira vez no hospital, meu mundo refeito, com Nathan pairando desajeitadamente perto da porta, incapaz ou não disposto a compartilhar o momento. Não estava procurando respostas mais. Estava procurando o fio condutor, a verdade da nossa história. E encontrei. Era uma história de um segredo guardado, uma mentira de omissão que havia permitido que o ressentimento crescesse como mofo no escuro, envenenando tudo que tocava. Meus pais, em sua tentativa equivocada de proteger uma família feliz, apenas haviam preservado uma ilusão frágil e oca. Esta reunião não era mais sobre vingança. Percebi isso com uma certeza surpreendente. Vingança era uma palavra muito pequena, muito mesquinha para o que precisava acontecer. E isso era sobre verdade. Isso era sobre derrubar toda a estrutura podre para que algo real, algo honesto, pudesse finalmente ter uma chance de ser construído. Se isso incluía Nathan ou não dependia inteiramente dele. Meu trabalho era acabar com a mentira, pelo legado do meu pai, pela minha própria sanidade, e principalmente pela Emma. Não deixaria ela crescer em uma família construída sobre sussurros e segredos. O ciclo de disfunção terminava comigo. A ligação crucial. Na noite antes da reunião, não consegui ficar em casa. As paredes pareciam estar se fechando, sussurrando os segredos que haviam guardado por 35 anos. Dirigi até um mirante panorâmico deserto, um lugar onde adolescentes geralmente vinham estacionar, e apenas sentei no meu carro. As luzes da cidade se espalhavam abaixo de mim como um cobertor de diamantes espalhados. Precisava de ar. Precisava de um espaço que não parecesse contaminado pelo passado. Peguei meu telefone e disquei um número de memória. O escritório de Marcus Thorne. Uma assistente educada atendeu. Aqui é Michael Harrison ligando para ele. Usei meu nome real. O tempo de se esconder havia acabado. Um momento depois, a voz familiar e estrondosa de Marcus veio na linha. Mike. Que bom ouvir você. A que devo o prazer? Ouvi dizer que seu irmão Nathan está prestes a nos fazer ganhar muito dinheiro. O garoto é um verdadeiro bulldog. O elogio casual enviou um calafrio pela minha espinha. É sobre isso que estou ligando, Marcus, eu disse, minha voz firme. Temos um problema. Não dei a ele os detalhes sórdidos da família. Isso não era profissional. Não era como meu pai teria lidado. Enquadrei na linguagem que ambos entendíamos. Risco, responsabilidade e cultura corporativa. Houve uma questão interna séria envolvendo o gerente de projeto, Nathan Harrison, eu disse cuidadosamente, escolhendo cada palavra como um cirurgião escolhendo um bisturi. Isso levantou questões fundamentais sobre seu julgamento profissional e seu alinhamento com os valores centrais da Horizon. Sua conduta criou uma responsabilidade potencial que não podemos ignorar. Marcus, um CEO astuto e experiente, ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que eu não faria uma ligação como esta às 9 da noite a menos que fosse crítico. Quão sério estamos falando? Sério o suficiente para que eu esteja intervindo pessoalmente para gerenciar a situação, eu disse. E sério o suficiente para que, para proteger a integridade desta parceria e os interesses de longo prazo de ambas as nossas empresas, eu precise recomendar formalmente que coloquemos o projeto em uma parada imediata e indefinida. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, os cálculos de tempo perdido e momentum. Além disso, adicionei, cortando qualquer objeção potencial, a Horizon irá, é claro, cobrir todos os custos preliminares e horas-homem que sua equipe incorreu devido a esta complicação imprevista. Estou fazendo nosso departamento jurídico rascunhar uma carta formal para esse efeito. Estará na sua mesa de manhã. Você não ficará sem um centavo sequer. Este era o movimento crucial. Não estava pedindo um favor. Não estava sendo emocional. Estava tomando uma decisão executiva responsável, embora dolorosa, e estava mitigando as perdas da empresa dele. Estava protegendo os interesses dele assim como os meus. Houve outra longa pausa. Tudo bem, Michael, ele disse finalmente, sua voz toda negócios agora. Sempre confiei no seu julgamento. Considere em pausa. Mande a carta. Me avise quando tiver sua casa em ordem. Farei isso, eu disse. Obrigado, Marcus. Desliguei o telefone, as luzes da cidade embaçando diante dos meus olhos. O primeiro dominó mais crítico havia caído, e eu o havia empurrado, não como um irmão vingativo, mas como um CEO protegendo sua empresa. A distinção era importante. Era tudo. O dia do acerto de contas. A sala de reuniões na manhã de sexta-feira estava congelante. O ar-condicionado sempre ficava muito alto. Mas hoje o frio parecia diferente. Era a tensão gelada da antecipação. A mesa longa de mogno polido refletia os rostos sombrios e expectantes da equipe executiva. Bárbara, com sua calma estoica. Robert das finanças, parecendo ansioso. Jennifer do RH, seu rosto uma máscara profissional ilegível. E os outros vice-presidentes, todos sussurrando em tons baixos. Eles sabiam que algo grande estava chegando. Apenas não sabiam o que. E então havia Nathan.
Ele se sentou do outro lado da mesa, um farol de arrogância inconsciente no mar de tensão. Ele havia recebido o convite da reunião e, em sua espetacular falta de autoconsciência, havia interpretado como sua volta da vitória. Ele pensou que esta era a reunião onde eles anunciariam oficialmente seu triunfo. Onde o conselho cantaria seus elogios por conseguir o acordo global de tecnologia. Ele estava usando um terno italiano novo e ridiculamente caro que gritava bônus não ganho. Ele me deu um aceno condescendente quando entrei e peguei meu lugar usual como diretor sênior. Uma demissão final e silenciosa. A sala ficou em silêncio quando o último VP se acomodou. Todos os olhos se voltaram para a cabeceira da mesa, para a cadeira de couro vazia que havia sido do meu pai por 30 anos. Era um trono e estava vago. Esperei um momento, deixando o silêncio se estender até ficar quase desconfortável. Então me levantei. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Caminhei do meu assento ao lado da mesa para a cabeceira, meus passos o único som na sala. Cheguei à cadeira e, em vez de sentar, fiquei atrás dela. Colocando minhas mãos em seu encosto alto. Bom dia, pessoal, eu disse. Minha voz estava calma e clara, amplificada pela acústica da sala, preenchendo cada canto. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Olhei ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada um deles, deixando-os ver a mudança em mim. Meu olhar finalmente se fixou no meu irmão. Seu sorriso de escárnio estava começando a vacilar, substituído por um lampejo de confusão. Isso não estava seguindo seu roteiro. Pelos últimos 2 anos, continuei, minha voz ressoando com uma autoridade que eles não haviam ouvido de mim antes, muitos de vocês me conheceram como Michael Kent, seu diretor sênior de projetos estratégicos. Era um papel que meu pai e eu criamos antes de sua aposentadoria. Foi projetado para permitir uma transição suave de liderança e, mais importante, para me dar uma perspectiva sem verniz, de nível térreo da empresa que ele amava tanto. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras afundar, observando a compreensão crescente nos rostos dos VPS que não estavam no círculo interno. Mas o nome de solteira da minha mãe sempre foi destinado a ser temporário. A partir de hoje, estou formalmente assumindo o papel que meu pai pretendeu para mim. Meu nome é Michael Harrison. Eu sou seu filho, e eu sou o diretor executivo da Horizon Enterprises. O efeito foi instantâneo. Uma respiração coletiva e afiada, um barulho de papéis, alguns pares de olhos se arregalando em choque. Os VPS que não sabiam me olharam, suas expressões mudando de confusão para uma compreensão súbita e retroativa de cada sugestão silenciosa e comentário perspicaz que eu já havia feito. Mas eu não estava olhando para eles. Todo o meu foco estava em Nathan. A cor drenou de seu rosto como se uma tomada tivesse sido puxada. Sua mandíbula ficou frouxa, sua boca se abrindo ligeiramente. A confiança presunçosa, a arrogância savager, tudo evaporou em uma fração de segundo, substituído por horror puro e não adulterado. Era o rosto de um homem em uma montanha-russa que de repente percebe que seu cinto de segurança se soltou. Ele olhou de mim para Bárbara, depois para Robert, e viu a confirmação estoica e imperturbável em suas expressões. Era real. O pai solteiro patético, o irmão que ele havia zombado e dispensado toda a sua vida, era seu chefe. A autoridade final. O homem que segurava todo o seu futuro profissional na palma da mão. Deixei o silêncio se estender, forçando-o a marinar na nova realidade. Queria que ele sentisse todo o peso esmagador disso. Então, continuei, meu tom mudando de revelação pessoal para negócios frios e duros. Meu primeiro ato oficial como CEO é abordar o projeto global de tecnologia, anunciei, minha voz nítida. A partir das 21 horas de ontem, o projeto foi colocado em pausa indefinida a meu pedido pessoal ao CEO deles. Um suspiro percorreu a sala. Nathan se levantou bruscamente, a cadeira raspando alto contra o chão. O quê? Você não pode fazer isso. Estávamos a dias de assinar. Esse é um contrato de 7 milhões de dólares. Esse era meu salário pela próxima década. O deslize foi freudiano e revelador. Estou totalmente ciente das finanças, Nathan, eu disse friamente, sem levantar a voz. Como disse, fiz a ligação para Marcus Thorne pessoalmente. Você... Você o quê? Ele gaguejou, seu rosto mudando de pálido para um vermelho furioso e manchado. Isso é por causa da festa, não é? Isso não é nada além de vingança mesquinha. Você está abusando do seu poder porque seus sentimentos foram feridos. Você não consegue aceitar uma piada. Ele estava gritando agora, sua voz ecoando pelo vidro imóvel, sua fachada profissional cuidadosamente construída rachando e despedaçando para todos verem. Ele estava perdendo o controle, provando meu ponto para mim mais efetivamente do que eu jamais poderia ter esperado. Levantei uma mão, um gesto simples de silenciamento. Ele ficou em silêncio, mais por choque do que por obediência. Vingança, eu disse, minha voz caindo novamente, ficando perigosamente quieta, forçando todos a se inclinarem para frente. Vamos falar sobre essa palavra. Vamos não falar sobre piadas, Nathan. Vamos falar sobre julgamento. Vamos falar sobre o caráter e estabilidade necessários para representar esta empresa em uma parceria multimilionária. Mudei minha atenção de Nathan e me dirigi ao conselho diretamente como se ele não estivesse mais na sala. A fundação desta empresa, o legado que meu pai confiou a mim, é construída sobre um princípio inegociável em integridade. É sobre respeito, não apenas pelos nossos clientes, mas por cada pessoa que trabalha sob este teto. Então voltei meus olhos para Nathan. Eles pareciam lasers pregando-o na cadeira.
Então Nathan, eu disse, minha voz suave, mas cada palavra um golpe de martelo. Isso não tem nada a ver com eu ser seu irmão. Isso tem a ver com você ser um gerente sênior na minha empresa. Então, por favor, ilumine o conselho. Conte-lhe sua avaliação profissional de pais solteiros. Compartilhe suas percepções aguçadas sobre o valor de seus filhos em um ambiente corporativo. Explique-lhes em detalhes como essa marca particular de liderança se alinha com a placa de valores da Horizon pendurada na parede bem atrás de você. A sala era um túmulo. O ar estava espesso com condenação não dita. Nathan abriu a boca, depois fechou. Um som estrangulado saiu. Ele olhou ao redor da mesa por um aliado, por um único rosto amigável, mas encontrou apenas olhares frios, desapontados e julgadores. Ele não tinha defesa. Não havia violação de RH que eu precisasse citar, nenhuma gravação secreta que eu precisasse tocar. Suas próprias ações, suas próprias palavras trazidas à luz dura e implacável desta sala de reuniões eram sua acusação. Conte-nos, Nathan, pressionei, minha voz implacável, não dando escape a ele. Qual é o ROI da decência humana básica? Estou curioso para ver como isso se encaixa nas suas projeções. Ele não conseguia falar. Apenas ficou ali, exposto, humilhado e totalmente derrotado. Seu terno novo e caro parecendo uma fantasia barata em um manequim quebrado. O silêncio profundo e condenatório era sua confissão. Era sua renúncia. Era seu fim. Ele finalmente afundou de volta na cadeira, não apenas se sentando, mas desabando, um homem quebrado. E eu fiquei ali, na cabeceira da mesa, na cadeira que meu pai havia deixado para mim. Não senti alegria, nenhuma emoção de vitória, apenas o peso frio e pesado de um ato necessário, e a satisfação sombria de uma verdade que havia finalmente, e irrevogavelmente, sido falada em voz alta. As consequências. O resultado da reunião foi rápido, clínico e brutalmente eficiente. Assim que Nathan foi dispensado da sala, não demitido, ainda não, mas simplesmente disse que você pode ir agora, ele tropeçou para fora, escoltado por um guarda de segurança silencioso, seu rosto uma máscara de descrença atordoada. No momento em que a porta se fechou com um clique, Jennifer, nossa chefe de RH, tomou a palavra. Sua voz estava calma e profissional, um bálsamo necessário após a emoção crua que havia acabado de ser cirurgicamente removida da sala. Efetivo imediatamente, ela anunciou aos executivos restantes, sua voz não deixando espaço para ambiguidade, Nathan Harrison será colocado em licença administrativa remunerada pendente uma investigação completa e formal sobre múltiplas violações do Código de Conduta da empresa. Estas incluem, mas não se limitam a, assédio no local de trabalho e criação de ambiente hostil. Não houve menção de nossa conexão familiar, nenhuma sugestão do drama mais profundo. Nesta sala, ele era um funcionário que havia cruzado uma linha, e eu era o CEO aplicando isso. As linhas haviam sido desenhadas com tinta permanente. Todo o seu portfólio de projetos, incluindo todos os materiais, comunicações e ativos relacionados à Iniciativa Global de Tecnologia, será imediatamente transferido para Raquel Peters, diretora de operações, Jennifer continuou. Vi alguns acenos sutis de aprovação ao redor da mesa. Raquel era uma gerente brilhante, estratégica e trabalhadora que havia sido consistentemente negligenciada por anos, frequentemente porque Nathan havia assumido o crédito por seu trabalho, ou politicamente a manobrara para fora de projetos-chave. Isso não era apenas sobre remover um elemento tóxico, era sobre corrigir uma falha sistêmica. Era sobre recompensar mérito, não apenas ambição. O conselho espera um plano de transição completo na minha mesa até o final do dia. Isso é tudo, eu disse, minha voz firme, sinalizando o fim da discussão. A reunião havia acabado. Quando os executivos saíram, seus rostos uma mistura de admiração, alívio e uma dose saudável de medo, Bárbara permaneceu. Ela fechou a porta silenciosamente. Você está bem, Michael? Ela perguntou, sua postura profissional usual suavizada por preocupação genuína. Estou, eu disse, e fiquei surpreso ao descobrir que era verdade. Um grande peso sufocante havia sido tirado dos meus ombros. Bárbara, quero uma auditoria completa e discreta dos relatórios de desempenho passados de Nathan e resultados de projetos dos últimos 3 anos. Quero saber se mais alguém foi marginalizado, teve seu trabalho mal apropriado, ou foi passado para trás para uma promoção que merecia por causa dele. Bárbara acenou, um olhar de compreensão sombria em seu rosto. Vou começar imediatamente. Tenho a sensação de que Raquel não é a única que estava esperando por este dia. A queda final. A investigação não demorou muito. Na verdade, Nathan forneceu toda a evidência de que precisavam ele mesmo. Estar de licença, cortado do seu e-mail de trabalho, seu cartão de crédito corporativo, seu título e seu senso inflado de importância pareceu despedaçar o que restava do seu autocontrole. Ele não tentou roubar dados ou cometer algum grande ato de espionagem corporativa. Sua queda foi muito mais patética, muito mais pessoal, e finalmente muito mais condenatória. Ele começou a enviar e-mails, não de sua conta de trabalho, é claro, mas de um novo endereço anônimo com um nome infantilmente transparente como truteleira@mail.com. Os e-mails foram enviados para Raquel, a gerente que havia assumido seus projetos. Estavam cheios de insultos amargos e infantis, questionando sua competência, sua experiência e sua liderança. Ele a acusou de esfaqueá-lo pelas costas e de ser meu animal de estimação corporativo. Ele tentou minar sua autoridade com a equipe que ela havia acabado de herdar, enviando mensagens similares para alguns dos membros de sua antiga equipe, tentando virá-los contra ela, chamando-a de fraude. Foi um esforço insensato, uma birra digital.
O departamento de TI da Horizon, uma equipe de detetives digitais altamente qualificados em quem eu havia investido pessoalmente, rastreou os e-mails anônimos de volta para um endereço IP registrado em um Starbucks a 2 quarteirões da casa de Nathan em horas. Eles puxaram as filmagens de segurança da cafeteria para os timestamps correspondentes, e lá estava ele. A filmagem estava granulada, mas inconfundível. Meu irmão curvado sobre seu laptop em um lugar público, seu rosto uma máscara de raiva impotente enquanto digitava sua própria carta de suicídio da carreira. Jennifer trouxe o relatório impresso para o meu escritório e o colocou na minha mesa sem uma palavra. A evidência era absoluta. Esta é uma violação clara e inequívoca dos termos de sua licença administrativa, ela disse, sua voz sombria mas firme. É assédio direcionado de um colega. É uma tentativa deliberada de sabotar um projeto da empresa. Isso move de uma simples questão de RH para motivos para demissão imediata por justa causa. Temos mais que suficiente para dispensá-lo, Michael. E francamente, ela adicionou, olhando nos meus olhos, temos motivos para ação legal por danos se você quisesse. Olhei para o relatório, para o quadro granulado ainda do meu irmão, parecendo tão pequeno e amargo e perdido. Este não era um vilão astuto de um filme. Este era um homem se debatendo, se afogando em seu próprio ressentimento e tentando puxar todos os outros para a água turva com ele. Perseguir uma ação judicial parecia chutar um homem que já estava no chão. O objetivo nunca foi destruí-lo. Foi remover o veneno da minha empresa e, eu esperava, da minha família. Nenhum advogado, eu disse decisivamente. Nenhuma ação legal. Apenas termine o emprego dele. Envie o pacote de rescisão padrão exigido pela lei estadual e pronto. Quero que acabe. De forma limpa. Jennifer acenou, um lampejo de alívio em seus olhos. Vou lidar com isso pessoalmente. Ela saiu e eu estava sozinho novamente no silêncio do meu novo escritório. Os laços profissionais estavam cortados. Ele não era mais meu funcionário. Ele era apenas meu irmão. E de alguma forma isso parecia infinitamente mais complicado e 1000 vezes mais pesado. Reconstruindo. 3 meses podem parecer uma vida inteira ou um piscar de olhos. O caos daquela reunião de sexta-feira, a subsequente demissão, o drama familiar. Tudo havia se acomodado em um novo ritmo mais produtivo. Na Horizon, minha liderança não era mais um segredo e a transparência teve um efeito inesperadamente positivo no moral da empresa. As pessoas pareciam mais engajadas, mais dispostas a falar com novas ideias, sabendo que o homem no topo havia caminhado em seus sapatos e valorizava integridade sobre política. Raquel Peters estava prosperando. Ela não apenas havia salvado o relacionamento global de tecnologia mais, com sua competência calma e visão estratégica, havia na verdade expandido seu escopo para uma nova parceria de 10 milhões de dólares. A empresa estava mais saudável, mais forte e mais lucrativa do que nunca. Mais importante, minha casa estava mais saudável. A nuvem sufocante de tensão não dita que havia pairado por anos finalmente havia se levantado. Emma estava de volta ao seu eu brilhante, efervescente e despreocupado. A pergunta terrível que ela havia feito naquela noite horrível nunca foi repetida. Ela se sentia segura novamente. Ela se sentia querida. E essa era a única vitória, a única linha de fundo, que realmente importava para mim. O primeiro sinal de esperança. Estávamos no parque em uma tarde brilhantemente ensolarada de sábado. O ar estava fresco com a promessa do outono. Eu estava empurrando ela no balanço, sua risada deliciada ecoando no ar enquanto ela voava cada vez mais alto. Mais alto, papai, mais alto, ela gritava. E pela primeira vez em muito tempo, senti que podia realmente empurrá-la em direção ao céu sem nenhum medo dela cair. Eu havia chegado a um acordo com a verdade da minha adoção. Isso não mudou quem meu pai era para mim ou o amor e respeito ilimitados que eu tinha por ele. Simplesmente reformulou meu passado, explicando as notas dissonantes na sinfonia da minha família. De uma forma estranha, isso me fez sentir uma conexão mais profunda e mais primitiva com Emma. Ela era minha filha biológica, minha verdadeira linhagem, meu legado indiscutível. Éramos nossa própria família, uma unidade completa e inteira de 2. Não havia falado com Nathan desde o dia em que ele foi demitido. Minha mãe havia tentado ligar algumas vezes nas primeiras semanas, suas ligações hesitantes e tímidas, não mais exigentes. Deixei ir para o correio de voz. Precisava de espaço. Meu pai e eu falávamos regularmente, nossas conversas mais fáceis e mais honestas do que jamais haviam sido. Estávamos reconstruindo sobre uma fundação de verdade. Mas a peça da nossa família que era Nathan permanecia um espaço irregular e vazio. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era Stephanie, a esposa de Nathan. Sua voz estava tensa, fina, como se esticada até o ponto de ruptura. Michael, ela disse, e eu podia ouvir o cansaço naquela única palavra. Sinto muito incomodá-lo. Não sabia mais quem ligar. Está tudo bem, Stephanie, eu disse, meu coração afundando. O que há de errado? É Nathan, ela disse, sua voz rachando. Ele não está bem. Mal sai de casa. Ele perdeu a promoção, o trabalho, tudo. Ele apenas senta no escuro, assistindo TV ou nada. Ele não fala comigo. Ele não fala com ninguém. Estou preocupada com ele, Michael, realmente preocupada. Senti uma pontada de algo que não queria nomear. Não era pena, não exatamente. Era um lampejo daquela antiga responsabilidade ingerida, um fantasma do irmão mais velho que eu sempre fui esperado a ser.
O que você quer que eu faça, Stephanie? Perguntei, minha voz gentil. Não sei, ela admitiu, sua voz caindo para um sussurro. Eu só pensei. Você deveria saber. Eu sabia o que tinha que fazer. Era o último passo mais difícil neste caso miserável inteiro. O encontro final. Dirigi até a casa suburbana deles naquela noite. O gramado estava crescido demais, os canteiros de flores cheios de ervas daninhas. Era uma casa que parecia tão derrotada quanto Stephanie soava. Ela me deixou entrar, seus olhos cheios de uma gratidão cansada que me fez sentir profundamente desconfortável. Nathan estava na sala de estar, sentado no sofá no escuro, a TV desligada, a única luz vindo do poste da rua lá fora. Ele parecia magro, oco, seu terno caro substituído por calças de moletom manchadas. Ele não olhou para cima quando entrei. Sentei na poltrona na frente dele, o silêncio na sala espesso e pesado com acusações não ditas. Por muito tempo, nenhum de nós falou. Não fiz isso para destruir você, eu disse finalmente, as palavras saindo silenciosamente, absorvidas pela quietude opressiva. Ele deu uma risada curta, amarga e latindo que não tinha humor, poderia ter me enganado. Não, eu disse, inclinando-me para a frente, minha voz firme mas não unquim. Se eu quisesse destruir você, teria deixado nossos advogados lidarem com sua reivindicação de assédio e processado você por tudo o que tem. Se eu quisesse destruir você, teria deixado você dirigir o projeto global de tecnologia para o chão, o que você teria feito porque seu julgamento estava comprometido. Não fiz isso com você, Nathan. Apenas parei de proteger você de si mesmo. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos afundados e cheios de uma vida inteira de ressentimento. Foi a adoção, não foi? Você descobriu, e isso foi você, o menino dourado, provando que era o verdadeiro filho o tempo todo, reivindicando sua maldita herança. Não, eu disse, balançando a cabeça lentamente. Foi Emma. Sempre foi Emma. Você fez minha filha chorar. Você a fez questionar seu valor e seu lugar em sua própria casa. Foi onde isso começou e terminou para mim. O resto, a adoção, os segredos, essa é apenas a explicação triste e patética de como chegamos aqui. Não é uma desculpa. Nunca foi. Levantei-me, a conversa acabada. Você precisa de ajuda, Nathan. Não porque perdeu um emprego, mas porque está cheio de um veneno que está comendo você vivo de dentro para fora, e está machucando todos que tentam amá-lo. Busque ajuda. Não por mim. Não pela mãe e papai. Por você mesmo. Por sua esposa. Saí da casa sem olhar para trás, deixando-o sozinho no escuro. O gesto de compaixão. No dia seguinte no escritório, liguei para Jennifer, nossa chefe de RH, para o meu escritório e fechei a porta. Preciso de algumas informações, eu disse, meu tom deixando claro que esta não era uma solicitação comercial típica. Fora do registro, quero o nome do melhor psicólogo corporativo ou terapeuta que nosso programa de assistência ao funcionário recomenda. Não qualquer um. O melhor. Alguém que se especialize em esgotamento profissional, traços de personalidade narcisista e controle de raiva. Ela me olhou, seus olhos inteligentes não mostrando surpresa, apenas um entendimento silencioso. Ela conhecia a história completa, pelo menos o lado profissional. Posso conseguir isso para você, Michael. Isso não tem nada a ver com a Horizon Enterprises, esclareci, precisando que a fronteira fosse absoluta. Os negócios da empresa com Nathan Harrison estão concluídos. Esta é uma questão pessoal. Ela acenou. Claro, entendo completamente. Mais tarde naquele dia, ela deslizou um envelope simples e sem marcas na minha mesa enquanto entregava outro relatório. Dentro estava uma única folha de papel com um nome e um número de telefone. Doutora Alistair Finn. Não liguei para o número eu mesmo. Isso teria sido outra forma de controle, outra intervenção. Coloquei o pedaço de papel em um novo envelope. Não escrevi um bilhete. Não ofereci para pagar. Não emiti ultimatos. Simplesmente enderecei para Stephanie. Não era uma solução. Era uma ferramenta, uma tábua de salvação potencial, um caminho para fora da escuridão que eu não podia forçá-lo a tomar. Era tudo o que eu podia fazer. Eu não podia consertá-lo. Não podia apagar os anos de amargura que o segredo dos meus pais havia cultivado. Mas podia oferecer a ele uma chance de se consertar. Havia finalmente, dolorosamente aprendido a diferença entre ajudar alguém e capacitá-los. Havia protegido minha empresa. Havia protegido o coração da minha filha e sua custódia futura da felicidade. E agora, neste pequeno ato anônimo, estava tentando ser o que eu deveria ter sido o tempo todo. Um irmão. O resto dependia dele. Sinais de esperança. Mais 2 meses se passaram. A vida seguiu em frente como sempre faz. As bordas afiadas do drama começaram a suavizar em memória. Os feriados estavam se aproximando, e um senso silencioso e autêntico de paz havia se estabelecido sobre minha casa. Então, uma tarde, uma carta chegou pelo correio. Era um envelope branco simples, endereçado para mim em uma caligrafia que era instantânea e dolorosamente familiar. Meu coração deu um aperto nervoso e apertado. Com um senso de apreensão, deslizei meu dedo sob a aba e abri. Dentro estava uma única folha de papel pautado, rasgada de um caderno espiral. O bilhete era curto, a caligrafia trêmula. Michael. Estou em um programa. Stephanie me fez ir.
É difícil. Eles fazem você olhar para coisas que você não quer ver. Eles falam sobre responsabilidade. Obrigado, Nathan. Apenas isso. Não um pedido de desculpas, não realmente. Não uma promessa de um futuro mudado ou relacionamento corrigido. Mas era mais do que eu jamais havia esperado. Era um reconhecimento. Era um começo. Era um único lampejo de luz no final de um túnel longo, escuro e miserável. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na gaveta da minha mesa. Não era o final feliz de um filme, mas era algo muito mais valioso. Era um real. A sabedoria de uma criança. Naquela noite, estava ajudando Emma com uma tarefa de casa na mesa da cozinha. Ela estava desenhando uma imagem para um projeto escolar intitulado Minha Família, com uma expressão concentrada de língua para fora do canto da boca. Ela me desenhou, alto e sorrindo, segurando sua mão. Ela desenhou seus avós, Harold e Margaret, parados juntos, também sorrindo. E então, do outro lado da página, um pouco separada do grupo principal, ela desenhou uma figura menor. Era tio Nathan. Ele não estava sorrindo, mas também não estava franzindo a testa. Ele estava apenas lá. Incluído, mas com um espaço ao redor dele. Olhei para o desenho dela, para esta visão honesta, descomplicada e profundamente sábia de uma criança do nosso mundo quebrado e complicado. Ela não o havia apagado. Ela não havia esquecido a dor. Ela apenas havia dado a ele seu próprio espaço, um lugar para existir sem ele ter que estar bem ao lado dela. Ela havia desenhado uma fronteira. E naquele momento, olhando para um pedaço de papel de construção e alguns rabiscos de giz de cera, entendi tudo. Meu pai me havia ensinado como ser um CEO. Olivia indo embora me havia forçado a aprender como ser pai. Mas foi Nathan, em toda a sua amargura e dor, que me havia ensinado o verdadeiro significado de família. Não é sobre perfeição. Não é sobre manter a paz a todo custo. É sobre desenhar fronteiras de aço para proteger aqueles que você ama. É sobre deixar entrar a luz dura e purificadora da verdade, mesmo quando dói. E é sobre ter a força para oferecer uma tábua de salvação para aqueles perdidos na escuridão, sem deixar que eles puxem você junto. Você não pode escolher a família em que nasceu, ou como se descobriu, adotado. Mas você pode escolher que tipo de família você constrói todos os dias. E olhando para Emma, minha filha inteligente, engraçada, resiliente e maravilhosa, eu sabia que havia construído a única que realmente importava. Éramos a equipe Harrison. Uma equipe de 2. E íamos ficar bem.